Acho que eu era pequenininho, não? Quando eu ia aí na casa de vocês. Caramba. Tem um tempão mesmo. Caramba, que prazer, que maravilhoso né? Esse encontro nosso, não? Dos nossos caminhos aí, como família, primeiramente, agora também como família de Deus, é maravilhoso, é uma bênção, é uma bênção. Eu, às vezes, confundo o português com o espanhol, hein? Sí. Eu até que... A ver, ahora, bueno, bienvenidos hoy, bienvenidos. Claro, claro. Ahora sí le digo a los hermanos de acá Sí. Argentina, hoy tenemos un pastor invitado, pero también es tío de Antonio. Entonces, Antonio lo que está diciendo es que para él es un placer estar en este reencuentro, no solo como familia, sino también como familia de la fe. Entonces, y todos los hermanos que ven en pantalla son de Brasil, de Río de Janeiro, así que eso, sí, por eso estamos muy felices, porque a pesar de la pandemia y de la distancia física, la tecnología hoy nos ayuda a estar juntos. Así que Amelia, Sandra, Luli, Ezequiel, Euge, todos los que se fueron sumando, bienvenidos también. Claro, todos acá. Sí, porque se fueron sumando. Y Nani, Brasil, bienvenidos también. E que lindo, que lindo, que lindo. Mano, eu acho que eu não vou nem tocar mais uma, que eu vou deixar um tempo aí, que assim a gente pode falar tranquilo, né? Eu fico olhando aqui para a pantalla, para a tela aqui, né? Mas tem que olhar aqui. Bom, bueno, Antonio está diciendo ahora que no va a tocar por el momento, así puede compartir y dejar hablar a los hermanos de allá de Brasil, si quieren compartir algo, si quieren decir algo, entonces va a ser como una conversación y vamos a tratar de ir traduciendo también. Bom. Porque Antonio debería hablar español, pero se emociona. Não, porque eu estou falando com eles. Não, está bien, se entiende. Bom, bem-vindo vocês do Brasil. Querem falar alguma coisa? Querem aí se apresentar? Querem dar alguma palavra? Quem quer começar aí a dar alguma palavra? Querem? Antes aí do predicador? Tem o microfone apagado. Ele que tem que prender. Ou eu. Tá com o teu microfone apagado. Eurípides. Aí tá apagado. Tá de... Agora sim. Agora sim, beleza. Pastor Antônio, eu quero apresentar a minha irmã Ângela Maria, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Sim. Quero apresentar a minha sobrinha, Adriana. Adriana. Mora em... Fala você. New Jersey. New Jersey, Estados Unidos. De Estados Unidos también tenemos visita hoy. Muito gusto, muito gusto. E a minha esposa. Sim. E a minha esposa, Elenir, que você já conhece muito bem desde criança. Sí. Bueno, el pastor Eurípides está presentando a su familia. Ángela María, su hermana, Adriana, su sobrina, que ahora está en Estados Unidos, y a su esposa, Elenir. Sí, qué lindo, qué lindo. Perdón, yo también si miro a los dos lados, que miro allá y contesto acá. Porque a gente mira aqui e mira... Bom, olha para um lado, olha para o outro. Bom, e vocês querem dar alguma palavra, assim? Alguma saudação ou não? E? Se foram. Se foi, Eleni. Bom, então, bueno. Então, vocês vão apresentar o predicador dessa noite. Sim? Querem? Porque chega... De repente, chega com muito atraso aí o áudio. Sim? Oi. Escutam depois, nem depois me escutam. Claro, por isso. Espera um pouco aqui. Não, aí não escuta, né? Escuta depois, muito depois. Não, a gente está escutando, tá perfeito. Tá maneiro? Tá, obrigado. Não, tá tudo certo. Aqui tá perfeito. Tá bom. Então, bueno, hermanos de língua hispana, eu vou traduzir o pastor. Eu pus aí na descrição do vídeo já. Vou até abrir aqui a descrição em espanhol que puso, porque se eu traduzco a hora novamente, se traduzco acá em tempo real, aí pus aí. Ele é reverendo Eurípides da Conceição, porque
em la igreja presbiteriana, o pastor se chama reverendo. Ustedes, que já frequentam essa igreja cá, frequentam a escola bíblica, já sabem disso, porque o pastor está sempre ensinando, não? Bueno, o pastor da igreja presbiteriana de Brasil, há 26 anos já, não? Que é pastor, está em serviço pastoral, há 33 anos, é casado com Eleni Sexas, que seria minha prima. Eu chamo eles de tio, são primos de meu papá. Bueno, então você é meu tio, porque é assim. Porque eu era chiquitito, né? Padre de Jéssica, que seria minha prima de segundo grado, e ele é professor universitário também, tem maestria em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é em São Paulo. É muito boa universidade, já de renome, não? E está cursando agora doutorado, não, em educação pela Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis é uma cidade muito hermosa, não? Os irmãos que já foram já em Brasília. Você foi já Petrópolis, me parece, não? Gastão, não sei se Gastão foi. É a cidade onde vivia Los Regia, não? Quando na época de Brasília Império, uma cidade muito hermosa. Bueno, atualmente ele está lecionando a cátedra, dirige a cátedra de bachiller em teologia e licenciatura em pedagogia. Bueno, e aí já está. E, bueno, vai nos predicar hoje, por aí, falar um pouco da reforma protestante, que hoje, dia 31 de outubro, não? De 2020, esse sábado hermoso que Deus nos ha regalado. E, bueno, já se 500 anos, um pouco mais, não? Nosso irmão já Lutero estava começando aí, peleando, e, bueno, e nós outros hoje estamos aqui. Eu não vou falar nada, mas porque ele é nosso invitado e ele está com a palavra. Pastor Eurípides da Conceição, que Deus te abençoe muito. Aí está com a palavra. Eu quero, na oportunidade, agradecer a gentileza do seu convite, pastor Antônio. Muitas graças. Quero agradecer a tua invitação, pastor Antônio. Quero dizer que estou muito alegre, é a primeira vez que eu tenho uma oportunidade de pregar na Argentina sem ir à Argentina. É a primeira vez, estou muito contente com a oportunidade, que é a primeira vez que predico em Argentina sem estar em Argentina. Eu já trabalhei na Varig durante um período de 11 anos, uma empresa aérea que existiu aqui no Brasil, e naquela época tive a oportunidade de viajar algumas vezes a Buenos Aires. Bueno, já trabalhei em la empresa de aviação, que se chama Varig, e já tive a oportunidade de estar aqui em Buenos Aires há alguns anos, um par de vezes, muitas vezes. Fiquei muito feliz de ter contato com os portenhos, os irmãos da Argentina, são muito agradáveis, muito amigos, muito simpáticos. Me quedei muito feliz em ter contato com os irmãos portenhos, que são muito felizes, muito contentos, muito simpáticos, muito agradáveis. Agradáveis. Sim. E maior é ainda a minha alegria nesse momento, que eu estou tendo a oportunidade de falar a irmãos em Cristo. E maior, todavia, aún é minha alegria nesse momento, porque tenho a oportunidade de falar a irmãos em Cristo. Sem mais delongas, eu gostaria de ler o texto sobre o qual nós vamos refletir nessa noite, que está em Romanos 12, versos 1 e 2. Sem mais, me gostaria de ler o texto dessa noite, que vamos a predicar, Romanos, capítulo 12, del versículo 1 ao 2. Eu pediria a você, pastor Antônio, que lesse em espanhol. Bueno, diz assim: assim que, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus, que presenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não os conformeis a este siglo, sino transformaos por meio de la renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a buena vontade de Deus, agradável e perfeita. O texto em português diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós escolhemos como tema para falar nessa noite de comemoração de reforma protestante a ética reformada e a ética conformada. Nós outros elegimos nesta noite para falar, nessa noite de reforma protestante, sobre a ética reformada e a ética como Conformada. conformada, não? Reformada e conformada. Você pode observar que tanto numa palavra quanto a outra, você tem a raiz do termo que é forma. Ustedes podem ver que a mesma palavra tem a mesma raiz do termo que é forma. Pois bem, Formar. existe o ato de reformar e existe o ato de conformar. Existe o hecho de reformar e o hecho de conformar. Há uma grande diferença entre essas duas palavras, embora elas tenham a mesma origem. Há uma grande diferença entre essas duas palavras, aunque as duas tenham a mesma origem. Quando nós nos retornamos à fala de Martinho Lutero, nós nos lembramos que ele disse o seguinte: não podemos agir contra a nossa consciência. Quando nós outros regressamos ao que disse Lutero, Martinho Lutero, ele disse: não podemos ir em contra nossa consciência. Outro grande reformador que veio após Lutero, que foi João Calvino, disse exatamente o seguinte: as Escrituras são a escola do Espírito Santo. Outro grande reformador que veio um pouco depois de Lutero foi João Calvino, que disse: as Escrituras são a escola de nossa mente. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, perdão. Onde nada é omitido que seja necessário e útil conhecer. Com o motivo que seja necessário e útil conhecer. E nada é ensinado, exceto aquilo que seja vantajoso saber. Que nada é ensinado, exceto aquilo que tem proveito em saber. Pois bem, na medida em que nós começamos a nossa fala, convém que a gente formule alguns conceitos. Bueno, mientras empezamos a falar, nos convém formular alguns conceitos. Por exemplo, ética é a ciência da moral. Por exemplo, ética é a ciência da moral. Ética cristã, por sua vez, é a aplicação dos princípios, valores e conteúdos cristãos à vida, uma vida moral. Ética cristiana são os conteúdos de uma vida cristã aplicada à vida moral. Ética reformada seria a revitalização dos princípios, valores e conteúdos cristãos à luz da Escritura Sagrada. Ética cristiana seria a revitalização de los princípios, valores e conteúdos cristãos à luz da Escritura Sagrada. Valores, princípios e conteúdos cristianos à luz da Escritura. Ou seja, o resultado é a transformação. Ou seja, resulta em la transformação. Observe que a palavra transformação também tem a palavra forma na sua raiz. Observem que a palavra transformação também tem a palavra forma em sua raiz. Então você tem reformar, conformar e transformar. Então vocês têm conformar, transformar e reformar. O que foi a reforma protestante? O que foi a reforma protestante? A reforma protestante nasceu do inconformismo com a situação estabelecida. A reforma protestante nasceu com um inconformismo com a situação estabelecida. Com a situação que foi estabelecida. Ética conformada, por sua vez, é o ajuste à cultura. Ética conformada, por sua vez, é o ajuste à cultura. É o ajuste à secularidade. É o ajuste à secularidade. É o toleracionismo. É o toleracionismo. Que viola a consciência cristã. Que viola a consciência cristiana. E consciência é o direito
inalienável de cada pessoa E consciência é um direito inalienável de cada pessoa. discernir o certo do errado e De fazer discernir. suas próprias escolhas. De discernir certo do errado e fazer suas próprias eleições. Portanto, quando a gente fala de reforma protestante, nós entendemos que é um movimento que nasceu de uma santa rebelião. Portanto, quando falamos de reforma protestante, entendemos que é um movimento que nasceu de uma santa rebelião. Foi um levante contra a corrupção da igreja, herdada da Idade Média. Foi um levantamento de contra a corrupção da igreja da Idade Média. Foi um ato de desobediência civil, sim. Foi um acto, sim, de desobediência civil. Um ato que nasceu de uma ruptura com a instituição. Um acto que nasceu de uma ruptura com a instituição. É fruto do livre exercício da consciência. É fruto do livre exercício da consciência. Então a gente faz uma pergunta: reforma para quê? Então, vocês fazemos uma pergunta: reformar para quê? Qual a relação de causa e efeito? Qual é a relação de causa e efeito? Eu tenho aprendido que é impossível estudar um fato científico ou histórico sem estabelecer uma relação de causa e efeito. Tenho aprendido que é impossível estudar um hecho histórico ou científico sem pensar na causa e efeito. Para o estudo das causas, a pergunta mais comum é: por quê? Para o estudo das causas, a pergunta mais comum é: por quê? A resposta a essa pergunta revela as origens e as razões das coisas. A resposta a estas perguntas revela o origem e as razões das coisas. Agora, para o estudo dos efeitos, a pergunta mais adequada é diferente, é: para quê? Agora, para o estudo de los efeitos, a pergunta mais adequada é: para quê? A resposta a essa pergunta aponta para os resultados alcançados. A resposta para esta pergunta apunta para os resultados alcançados. Portanto, podemos dizer que os resultados da reforma ao longo de todos esses anos, desde o dia 31 de outubro de 1517, têm sido resultados notáveis. Hablame umas frases mais chiquitas. Hablaste en español. Fala poquito mais Que entonces, curtas frases. Entonces podemos decir que los resultados de la reforma, desde aquel 31 de octubre que se reveló Martín Lutero hasta ahora, Têm sido notáveis. han sido notables. Os efeitos positivos da reforma protestante após a Idade Média têm sido maravilhosos. Los efectos positivos de la reforma protestante de la Edad Media han sido maravillosos. Em todas as áreas, em todos os segmentos da vida humana. En todas las áreas y en todos los seguimientos de la vida humana. A reforma legou às gerações posteriores um grande elenco de contribuições em todas as áreas da experiência e conhecimentos humanos. La reforma nos legó a nosotros. Ay, perdón, Pastor Poti, de nuevo. Porque Um grande elenco de contribuições em todas as áreas da experiência y conocimientos humanos. Entonces la reforma nos dejó como herencia hoy un gran elenco en todas las áreas y contribuciones para nosotros, para la vida humana. De lá para cá, reformadores têm exercido sua influência, na maioria das vezes anônima. Desde aquella época hasta el día de hoy, muchos reformadores han ejercido su influencia de manera anónima. Por exemplo, há reformadores que estão no mercado de trabalho. Por ejemplo, hay reformadores que están en el mercado del trabajo. Outros nas escolas. Otro en las escuelas. Nos consultórios médicos. En los consultorios médicos. Nos centros comerciais. En los centros comerciales. Nos salões de beleza. En los salones de belleza. Nas academias de ginástica. En las academias de gimnasia, en los gimnasios, en las grandes cadenas de gimnasios. Nas feiras e em todos os lugares. En las ferias y en todos los lugares podemos encontrar reformadores anónimos. Você que está nos assistindo agora. Ustedes que ahora nos están mirando. Você é um reformador anônimo. Usted es un reformador anónimo.
porque você faz parte desse grande projeto de Deus, porque usted hace parte de ese gran proyecto de Dios, de reformar e de transformar a nossa sociedade. de reformar y transformar nuestra sociedad. O mundo tem passado por grandes transformações. El mundo ha pasado por grandes transformaciones. Essas grandes transformações não têm sido realizadas por pessoas famosas. El mundo ha pasado por grandes transformaciones y esas grandes transformaciones no han sido realizadas por personas famosas, Mas são por pessoas anônimas como você e eu. sino que fueron hechas por personas anónimas como usted y como yo. Parece que não, mas Parece nós que- temos contribuído para manter viva a chama da reforma protestante. Parece que no, pero cada uno de nosotros ha contribuido para mantener viva la llama de la reforma protestante. Se você prestar bem atenção na nossa história recente do século XXI, Si usted presta mucha atención a nuestra historia reciente, la del siglo XXI, você vai ver que muitas coisas aconteceram. ustedes van a ver que acontecieron muchas cosas. O atentado de 11 de setembro de 2001 El atentado del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas chamou a atenção da humanidade para um reavivamento do islamismo radical ao estilo da Idade Média. llamó la atención para un gran avivamiento desde algo muy radical del islamismo. Ah, sí, llamó la atención para lo que es el islamismo radical desde la Edad Media. E em questão de minutos, o mundo retornou à barbárie. En cuestión de minutos, el mundo se tornó a la barbarie. Duas guerras aconteceram no Oriente Médio, Afeganistão e Iraque. Después de ese atentado, 2 guerras volvieron a acontecer en Oriente Medio, en Afganistán y en Irán y en Irak. E foi declarada uma guerra ainda maior e sem previsão de término. Y fueron declaradas unas guerras aún mayores sin tener una previsión de que terminen. A guerra contra o terrorismo. La guerra contra el terrorismo. E a igreja evangélica, a igreja cristã, não ficou apática diante desse cenário. Y la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, no se quedó quieta, apática frente a ese escenario. Embora a imprensa não tenha divulgado, a igreja enviou missionários de vários países ao Oriente Médio. Y aunque la prensa no lo haya divulgado, la iglesia evangélica envió varios misioneros a aquellos países que eran afectados por la guerra. Eles foram ao Oriente Médio para cumprir sua missão de pacificadores de almas. Muchos misioneros fueron a Oriente Medio para cumplir la misión de ser pacificadores de almas. Dizer e apresentar a cosmovisão cristã reformada. De ser y presentar la cosmovisión Cristã cristiana reformada. reformada. E esta cosmovisão cristã reformada continua marcando presença em um mundo de violência e de intolerância. Y esta cosmovisión cristiana reformada continúa hasta hoy marcando la diferencia en un mundo de violencia. Pois bem, Por eso é preciso que a gente tenha um olhar localizado quando a gente trata da reforma. es necesario que todos nosotros tengamos mirada en un foco cuando hablamos de la reforma. Eu não posso fazer uma análise do que acontece na Argentina, Yo no puedo hacer un análisis de lo que está aconteciendo ahora en Argentina, mas como cidadão brasileiro eu posso fazer uma análise do que acontece no Brasil. pero como ciudadano brasilero sí puedo hacer un análisis de lo que está aconteciendo en Brasil. E quando eu aponto o meu olhar para o Brasil, Cuando yo fijo mi mirada en lo que está sucediendo en Brasil, eu vejo que nós precisamos discernir os sinais da necessidade da influência cristã protestante na sociedade. yo veo que necesitamos discernir la influencia de la mirada protestante cristiana acá en Brasil. Há muito tempo que os fundamentos morais, os fundamentos éticos da nação brasileira estão comprometidos. Hace mucho tiempo que los fundamentos éticos, morales y cristianos en la sociedad brasilera están sucumbiendo, no están. E na comemoração da Reforma Protestante, neste dia 31 de outubro, Y en, é preciso que façamos uma pergunta. y en este día, 31 de octubre, que se conmemora la Reforma Protestante, es necesario que nos hagamos una pregunta.
E como cidadão brasileiro, a minha pergunta é: qual tipo de reforma que o Brasil necessita? Entonces, como ciudadano brasilero, mi pregunta es, ¿cuál es el tipo de reforma que Brasil está necesitando? E você, como cidadão argentino, vai se perguntar, de acordo com a sua realidade, qual é o tipo de reforma que a Argentina necessita? Y ustedes, nosotros como ciudadanos argentinos, nos tenemos que preguntar cuál tipo de necesidad nuestra sociedad argentina necesita ser reformada. Recentemente, no Brasil, aconteceu a reforma da Previdência. Recientemente en Brasil ocurrió la reforma de la previdencia. La previsional, la reforma jubilatoria. Recientemente en Brasil ocurrió la reforma jubilatoria. E agora eles estão planejando a reforma administrativa. Y ahora ellos están planeando la reforma administrativa. E também se fala em uma reforma fiscal. Y también se está hablando de una reforma fiscal. Mas ninguém fala em reforma moral. Pero nadie habla de una reforma moral. Porque eu entendo que nós precisamos Porque yo entiendo que nosotros estamos precisando de uma reforma ética, de uma reforma moral. Estamos precisando de una reforma ética y de una reforma moral. Embora eu reconheça que as reformas são necessárias, y ahora, aunque reconozcamos que las reformas son necesarias, eu não acredito que reformas fiscais, políticas, econômicas e sociais resolverão o problema de nossa república. Yo no creo que las reformas administrativas, fiscales, políticas y económicas y demás, yo no creo que todas esas reformas cambien la sociedad actual. Nós precisamos de uma reforma moral. Nosotros precisamos de una reforma moral. Uma reforma moral cristã. De una reforma moral cristiana. Quando a gente olha à nossa volta, a gente percebe que os fundamentos morais da nação brasileira estão comprometidos. Cuando nosotros miramos, percibimos que los fundamentos morales de la sociedad brasilera están en peligro, están en un quiebre, están débiles. Já tivemos tantas reformas constituintes, planos econômicos. Ya tuvimos tantas reformas constituyentes, de planes económicos. Mas nada aparentemente mudou o caráter da liderança do nosso povo. Pero nada cambió el carácter del liderazgo de nuestro pueblo. São escândalos atrás de escândalos. Hay escándalos detrás de otro escándalo. Já perdemos a conta. Ya perdimos la cuenta de tantos escándalos. E o problema não está apenas no sistema. Y el problema no está apenas en el sistema. Mas no caráter corrompido da liderança do nosso povo. Sino que el problema está en el carácter corrompido de los líderes de nuestro pueblo. O nosso povo tem repassado às sucessivas gerações o terrível legado da corrupção. Nuestro pueblo ha heredado la terrible corrupción de generaciones anteriores. Portanto, a reforma que precisa ser feita não é fiscal, mas sim moral. Entonces, por lo tanto, la reforma que es necesaria, que tiene que ser hecha, no es fiscal, sino moral. Moral cristã. Moral cristiana. E é aí que entra em cena a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Y es ahí donde entra en escena la Iglesia del Señor Jesucristo. Praticar e pregar o Evangelho de Cristo é a única solução, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Practicar y predicar el Evangelio y la salvación de Dios es la única solución, porque es poder. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, porque es la única solución para la salvación. O Evangelho de Cristo é o remédio para uma cultura doente. El Evangelio de Cristo es el remedio para una cultura que está dolida, que está enferma. Somente ele tem o poder de imprimir a moral cristã no coração do nosso povo. Solamente el Evangelio de Cristo tiene el poder de imprimir la moral cristiana en el corazón de los pueblos. En 1871. En 1871. Partindo da segunda metade do século XIX. Era el final partido de la segunda mitad del siglo XIX. Um escritor brasileiro famoso chamado Eça de Queiroz. Un escritor famoso brasilero llamado Edgar de Queiroz.
Disse, o país perdeu a inteligência e a consciência moral. El país perdió la inteligencia y la conciencia moral. Disse por toda parte que o país está perdido. Dice por todas partes que el país está perdido. Pois bem, Pues bien, hoje, mais do que nunca, o que a nossa sociedade está em busca é de homens e mulheres honestos. hoy más que nunca nuestra sociedad está en busca de hombres y mujeres que sean honestos, Pessoas fiéis aos princípios do Evangelho. que sean fieles a los principios del Evangelio. Estamos à procura de pessoas que façam uma diferença. Estamos en la búsqueda de personas que hagan la diferencia, Pessoas que possam tomar as decisões de ajudar o próximo. personas que puedan tomar la decisión de ayudar al prójimo. Pois bem, como empreender esse tipo de reforma que nós desejamos? Entonces, ¿cómo emprender ese tipo de reforma que nosotros deseamos? Eu preciso, primeiro, começar essa reforma a partir da mudança do meu pensamento. Bueno, yo necesito primero comenzar esa reforma a partir del cambio de mi pensamiento. Então eu vou controlar os meus pensamentos, vou transformar a minha mente. Entonces yo tengo que controlar mis pensamientos y transformar mi mente. E com isso nós retornamos ao nosso texto base da nossa palestra de hoje. Y con esto retornamos al texto base de la predicación de hoy. O texto diz: El texto transformai-vos pela renovação da vossa mente. El texto dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Percebe isso? É preciso renovar, transformar a mente. Sabiendo de esto, yo preciso transformar, renovar mi mente. Toda renovação, toda reforma, toda transformação Toda renovación, toda transformación, toda reforma começa a partir da mudança de mentalidade. comienza a partir del cambio de mentalidad. Portanto, em Romanos 12, verso 2, Por eso, por lo tanto, en Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. E para tomar esse tipo de atitude, Y é para, preciso que você se recuse a ficar refém das circunstâncias. y para tomar este tipo de actitud es necesario que nosotros no quedemos rehenes de las circunstancias. Daí é preciso que a gente tome uma decisão. Desde este lugar es necesario que nosotros tomemos una decisión. Primeiro, precisamos entender Primero precisamos entender que nós não vamos conseguir desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus que nosotros no vamos a lograr disfrutar de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios se não transformarmos e renovarmos a nossa mente. si no transformamos y renovamos nuestra mente. Daí, a decisão que nós precisamos tomar é: De ahí la decisión que nosotros precisamos tomar es, eu me recuso a ficar refém das circunstâncias. yo me niego a ser rehén de la circunstancia. Eu me recuso a aceitar sem questionar as ditaduras que se impõem sobre mim. Yo me niego, me rehúso a aceptar las dictaduras que se me imponen. E eu decido que a partir de hoje eu vou fazer a diferença. Y yo decido que a partir de hoy voy a hacer la diferencia. Eu vou usar melhor o meu tempo. Yo voy a usar mejor mi tiempo. Eu vou enfrentar as dificuldades com a alegria de uma criança e a coragem de um gigante. Yo voy a enfrentar las dificultades con la alegría de un niño y con el coraje de un gigante. E eu vou viver cada minuto como se fosse o último. Yo voy a vivir cada minuto como que si fuera el último. Eu não vou deixar os fracassos e a pandemia me assombrar. Yo no voy a dejar que ni los fracasos ni la pandemia me asombren, me afecten. Eu vou conseguir atravessar esse mar da provação. Yo voy a conseguir atravesar este mar de pruebas. Eu vou conseguir cruzar esse deserto. Yo voy a conseguir cruzar este desierto.
Porque o Deus que me trouxe para esse deserto da pandemia de Covid-19 é o mesmo Deus que vai me tirar desse deserto em nome de Jesus. Porque el mismo Dios que me trajo a este desierto de la pandemia del COVID-19 es el mismo Dios que me va a sacar de este desierto en el nombre de Jesús. Amén. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Vós, porém, sois raça eleita, dice, ustedes son un pueblo adquirido, elegidos, sacerdócio real, sacerdocio real, nação santa, nación santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, un pueblo de propiedad exclusiva de Dios, a fim de proclamardes as virtudes a fin de proclamar las virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Ou seja, esse povo que Ou somos seja, nós é um povo muito especial. O sea, ese pueblo que somos todos nosotros es un pueblo muy especial, É um povo diferente, es un pueblo diferente, que faz a diferença. que hace la diferencia. Meu irmão, Hermano mío, seja diferente e faça a diferença. sea usted diferente y haga la diferencia. De que maneira? ¿De qué manera? Romanos 12, verso 2. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis. Y no os conforméis, Ou seja, não se ajuste à forma deste século, ao formato desse século. o sea, no se ajuste a la forma de este siglo, que no tome la forma de este siglo, Mas reformai-vos pero reformaos pela renovação da vossa mente, en la renovación de vuestra mente, para que experimenteis, para que puedan experimentar, ou seja, o sea, a boa, la buena, agradável agradable e perfeita y perfecta vontade de Deus. voluntad de Dios. Pois bem, Por eso, o que diz o texto bíblico de Romanos 12, verso 2? ¿qué dice el texto bíblico de Romanos 12, versículo 2? Diz: não vos conformei com este século, Dice, no os conforméis a este siglo, mas transformai-vos pero sean transformados. Pois bem, agora nós vamos mudar essa palavra, transformai-vos, Ahora nosotros vamos a cambiar esta palabra, transformaos, para reformai-vos. para reformaos. É a mesma coisa. Es la misma cosa, es lo mismo. Transformar, Então- reformar es lo mismo. Entonces, Então, lê comigo. Entonces, Vamos lá, lean repitam conmigo. todos. todos, E não atentos, vos conformeis com este século, todos juntos leamos. Y no os conforméis a este siglo, mas más reformai-vos. reformémonos. Reformai-vos pela Reform- renovação da vossa mente. En la renovación de nuestra mente. A palavra de vocês, La palabra de a palavra ustedes, de Deus para todos vocês hoje la palabra de Dios para todos ustedes hoy é es reformai-vos. reformaos. Que Deus nos abençoe. Que Dios los bendiga. Glória a Deus. Que hermoso, que hermosa predicação, que hermosa palavra, que hermosa ministração da parte de Deus. Muito obrigado, pastor Eurípides, muito obrigado a todos vocês aí também que ficaram com a gente, nos acompanharam. Estou falando em português para as pessoas do Brasil, né? Para os brasileiros. E bueno, e a ustedes também que estão com nós outros, muitas graças, que bendição. Então, se a palavra foi entendida e ministrada em nossos corações, que devemos sermos transformados, reformados, pôr realmente em prática, não? Eu dizia hoje na manhã, né, quando eu predicava de broma, não? Porque hago muita broma, e que Lutero por aí se revolca em sua tumba
com esse cristianismo nosso, não? E quantos se derramaram su sangue no decorrer dos siglos para viver uma vida buena, correta, de moral, de ética, para que hoje tu e eu tivéssemos acesso tão fácil às Sagradas Escrituras e a reformadores anônimos, sim, como dijo o pastor Eurípides, reformadores que deram sua vida, e para hoje tu e eu estarmos aqui desfrutando de todo esse bem que nos deixou a reforma. Não, que falar de reforma é terrível, porque a educação atingiu. Sim, tuvimos já uma entrevista com a missioneira, já no grupo MI, e por Instagram, não? Então, falar de reforma é algo muito grande, é muito complexo, não? Eu tenho falado bastante esses últimos anos, e vimos o quanto afetou o cristianismo, afetou para bem, não? Transformou o mundo, não? Os países mais desenvolvidos, os países que têm uma melhor educação, que têm um melhor nível de ideologia e tudo, de aceitação entre a gente, são países que são cristianos, são países que foram reformados. E, bueno,